Olá, muito bem. Está no ar o Rede Social Esporte Clube desta segunda-feira, dia 17 de setembro. Estamos mais uma vez aqui no canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br no Rede Social Esporte Clube. Lembrando que você pode participar pelo twitter.com/redesocialec ou também pelo Facebook, facebook.com/redesocialec. Segunda-feira é dia de falar de muito futebol, é claro, do esporte especializado de forma geral, mas também um programa especialíssimo para você que gosta de NFL. O Vinícius Las Casas voltou até que enfim ao Rede Social Esporte Clube, porque ele sabe tudo da modalidade junto com o nosso Vinícius, para a gente comentar a respeito disso. Tivemos rodada completa, é assim que fala, gente, na NFL? Seja bem-vindo, Vinícius, de volta ao programa. Estava o telespectador também com saudade de você. Bom dia a todos. A gente chama de semana, né? Por semana. Semana 1, semana 2. A rodada acaba hoje, né? A rodada acaba hoje, tem Broncos e Falcons. Mas foi interessante a rodada. Em comparação ao ano passado, a gente tem alguns resultados surpreendentes, alguns novatos fazendo muito barulho. O Vinícius aqui anteriormente estava conversando comigo, tem gostado bastante do Robert Griffin, né? Tá fazendo muito barulho. Lembra um pouco... O Russell Wilson também, né? Só que ele não ganhou todos os jogos, né? Perdeu para esse time que você tá com a camisa aí, o Caio. na verdade, esse é o St. Louis, né? Do beisebol, o St. Louis Cardinals. O Arizona ganhou. É tudo Cardinals, tá tudo em casa. Tudo parecido, né? Mas dos jogos de ontem, quais resultados te surpreenderam? Nós vamos ver daqui a pouco o vídeo entre o Ravens e o Eagles, que ficou 24-23 para o Eagles. Quais dos jogos te surpreenderam? Algum jogo assim que você já esperava? Olha, surpresa foi o New England Patriots do Tom Brady, né? Ele perder em casa pro Arizona Cardinals foi uma surpresa enorme. Foi a maior surpresa até aqui, né? A maior surpresa até aqui. A gente tem muito pouca coisa acontecendo. Só 2 rodadas até então. Mas essa foi a maior surpresa. O Cardinals ganhar é uma surpresa muito grande. Josias vai ficar bravo comigo. Segunda partida seguida de vitória. Segunda partida seguida de vitória, ganhou do Seattle Seahawks, que você falou. E ganhar do Patriots agora por um erro de um field goal, né? O Patriots chegou ao Super Bowl ano passado por um erro num field goal do Ravens, seu time também. Mas vamos ver o time, tem como colocar os gols. Aí você vai ter que especificar direitinho, porque ele não sabe qual vídeo que é qual, não, né? Só vocês entendem de NFL. É o vídeo 1 entre Baltimore Ravens e Philadelphia Eagles. Tem como colocar aí no time aí? Nós estamos vendo aí os melhores momentos. Foi uma boa partida, a partida que terminou bem acirrada, 24-23, uma diferença pequena, né, de 1 ponto apenas, mas eu não gostei tanto, uma partida com vários erros. Esse que nós estamos vendo aí, Michael Vick, errou também muito. O Joey Flacco, ele teve um aproveitamento, que é o quarterback do Ravens, teve um aproveitamento abaixo, né, um aproveitamento de 22 acertos de 42 passes tentados. Tá esperançoso com esse time? Que eu sei que você também torce pro Baltimore Ravens. Pois é, eu torço pro Baltimore. Surpreendentemente, né? O Baltimore é um time com tradição defensiva. Esse ano é o contrário, né? Esse ano o ataque vai conduzir a defesa. Eu não gosto disso. Tem um ditado na NFL que diz: ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. E, bom, foi assim, deu certo assim durante todo o tempo que o Baltimore Ravens existe. Então eu prefiro uma defesa mais forte. E o que aconteceu esse ano foi que perdeu o Terrell Suggs, né? Perdeu o Terrell Suggs, aí o time perde muito defensivamente, muitos calouros, ou jogadores com 1 ano, 2 anos de experiência em posições chaves, aí acaba prejudicando um pouco o time. Esse jogo aí, o que teve de reclamação com a arbitragem foi um absurdo, né? A gente está vivendo um momento na NFL bastante complicado, que os árbitros titulares eles estão de greve, vamos dizer assim, né? Eles estão negociando um novo contrato. E aí é como se fosse assim, vamos fazer uma comparação pro espectador entender. É como se numa Copa do Mundo, juiz de várzea que apita pelada tivesse lá. São juízes aí que apitam jogos de colégio. De high school nos Estados Unidos. Então não dá, né? Realmente isso não dá. Isso tá causando um atraso nos jogos muito chato. Esse lance aí, ó, passando aí agora, foi um touchdown. Caso confirmasse o touchdown, daria vitória ao Ravens. Ah lá, o juiz, ele simplesmente anulou, julgando pass interference. Não aconteceu nada aí. Não aconteceu nada. Isso é um jogo de contato, foi contato normal, não aconteceu nada. Na série seguinte do Eagles, aí, vai acontecer exatamente aí. Foi um fumble. O Baltimore recuperou, o juiz deu fumble,
Só que eles voltaram a jogada alegando que foi um passe para frente. Discutível, muito discutível. Entretanto, o pessoal do Baltimore reclamou bastante também desse lance. Eles voltaram a jogada e o Eagles conseguiu fazer o ponto e ganhar o jogo por causa disso. Ô Vinícius, antes de você continuar, até para o nosso telespectador, eu sei que você já disse isso várias vezes, que já veio aqui no Rede Social Esporte Clube, mas você já usou aí várias nomenclaturas, vários nomes, e para o nosso telespectador entender. Só para a gente repetir um pouquinho das regras, para ficar mais fácil para o Fernando Barbosa, que sempre pede para entender um pouquinho do futebol americano. Aí daqui a pouco a gente continua com a semana aí da NFL. Claro, eu falei ali agora de fumble. Fumble é quando quem está com a bola, ele está com a posse da bola e ele o adversário, a defesa, toma a bola dele, né? Quando a bola fica viva no chão, né? Quicando dá uma porrada nele antes dele encostar ou o joelho ou o cotovelo no chão, né? A jogada está acontecendo, ele dá um tackle nele, né? Que é um encontro, né? Vamos dizer assim, é uma jogada... É uma porrada. É uma porrada. E a bola fica viva, a bola vai ao chão, quem recupera a bola fica com ela. Eu falei também de pass interference, né? Interferência no passe, que é quando o quarterback lança a bola e ou o time de defesa ou o time de ataque, no caso ali foi o time de ataque, empurra o defensor ou, enfim, empurra, segura, alguma coisa assim para ganhar vantagem e conseguir pegar a bola ou evitar que o time de ataque pegue a bola. No caso da defesa, para evitar que o time de ataque pegue a bola. O quarterback seria o quê dentro do time? Ele é o cara que... Ele é o comandante do ataque, vamos dizer trazendo assim. para o futebol, ele seria o camisa 10 ele do time. Ele seria o camisa 10, o cara que arma o jogo. Ele é o cara responsável por fazer os passes, né? Ele recebe a bola, chamado snap, ele recebe a bola da linha ofensiva e vai direcionar, ou vai preferir uma jogada de corrida, ou vai tentar um passe, né? Arremesso. E cada time tem um? Cada time tem um titular, né? Mas tem times que tem 2 reservas, tem time que tem 1 reserva. Mas jogando apenas. como titular, jogando só como titular é um só. É interessante essa questão do quarterback. Na minha visão, ele é super valorizado. Quarterback, para quem não conhece, mas conhece a Gisele Bündchen, não tem como não conhecer. O marido dela é quarterback do New England Patriots, o time talvez com mais torcida aqui no Brasil. Por causa dela. Com certeza. Com certeza. Acho que todo primeiro time, o primeiro time de todo torcedor que está começando a gostar de NFL, o primeiro time é o New England Patriots. Foi o meu time já ano passado, depois eu mudei, agora eu torço pro Baltimore Ravens. E esse ano eu tô torcendo pro Seattle Seahawks por causa que eu gostei muito do quarterback novo deles, o quarterback calouro, Russell Wilson. Ele tem um estilo bem doidão, assim, um estilo que quando eu tô jogando Madden no videogame, né, me assemelho muito com ele. Por isso cria essa simpatia por ele e pelo time. A gente tem bastantes novatos na posição de quarterback. Muita gente fala que é a posição mais importante do time. Eu sou um pouco reticente a isso. Eu acho que o quarterback, ele é uma posição no ataque são 11, né? Ele é mais uma posição apenas. A gente tem um exemplo muito legal que é o San Francisco 49ers, que desde o ano passado vem fazendo uma campanha fantástica. Este ano já começou 2 vitórias contra 2 times favoritíssimos aos playoffs, o Packers e o Lions. Então, na minha visão, o quarterback é só mais uma posição. Entretanto, ela é super No estimada. próprio Ravens, pra mim, o principal jogador deles é o Ray Rice e não o Joey Flacco. No ataque, sim. Que é o quarterback. Esse ano a tendência é que o Flacco ele ganhe mais notoriedade, vamos dizer assim. Aqui o Fernando Barbosa pelo twitter.com/rede social. Eu sabia que essa participação ia chegar. Estou vendo os lances e não estou entendendo nada. KKKKKK. No próximo vídeo que passar, então, eu vou pedir para você explicando assim, o que está acontecendo. É porque tem aquelas marcações no campo que o jogo ele vai passando para frente. Tem o ponto que é o touchdown, que é o principal, mas existem outras maneiras de pontuar dentro de um jogo. Enfim, quando tiver o vídeo, que aí fica de uma maneira mais ilustrativa, o Vinícius e o outro Vinícius também explica para você, Fernando Barbosa, e também para mim, que estou aqui aprendendo realmente um pouquinho da NFL. Já vamos emendar um assunto no outro, então vamos chamar o segundo vídeo, Nilton, que é um vídeo que eu separei do Russell Wilson, que é o calouro que eu falei do Seattle Seahawks e responsável pela minha torcida pelo esse time no ano. Não, esse aí é o do San Francisco 49ers. Isso aí é até interessante, vamos falar do field goal, né? Esse aí foi o recorde de distância da NFL, exato, 63 jardas de David Eckler. Exato, ele empatou um recorde, já tem outros que tem esse recorde, é a maior distância de um field goal. O field goal
É um chute, exatamente isso, ó, um chute, ele tem que acertar entre o Y ali. Que são essas traves, né? Ele conseguiu ali bem próximo, né? Quase que ele não consegue. Mas a distância também é muito grande desse chute. Basicamente é o meio de campo do campo de futebol. Mais até. É mais, né? É mais até. É muita coisa. É muita coisa. E isso é uma pontuação que pode. Isso vale 3 pontos no futebol americano. Mas a gente não pode confundir o field goal com o extra point. Que depois de cada touchdown, o time tem um extra point. Ou ele chuta entre o Y, que é quase automático. Para eles é muito fácil, né? É uma distância ali de 20 jardas, mais ou menos. E eles chutam e conseguem um ponto. Se eles vão tentar um novo touchdown, vamos dizer assim, são 2 pontos. Isso após o touchdown. E eles começam na linha de 2 jardas. Só para não haver confusão, o touchdown vale 6 pontos. O touchdown vale 6 é quando entra na chamada end zone, que é o final do campo. Ele entra no campo com a bola, ou através de um passe, ou através de uma corrida, vale 6 pontos. E além disso, tem outras pontuações. Tem o safety também, que assim, é difícil explicar sem ter um vídeo, mas vamos tentar. É quando o quarterback, o time de ataques, ou quarterback, ou running back, ou um wide receiver, o time de ataque está com a posse dentro da sua própria end zone, está dentro da própria end zone, e o time de defesa derruba quem está com a posse da bola na end zone. Isso vale 2 pontos, é o chamado safety. É assim, muito difícil ocorrer, existe temporadas que sequer ocorre um safety, mas também é uma forma de pontuar. Só para explicar para o Fernando Barbosa, né, que ele está querendo aprender um pouco mais sobre o futebol americano, o futebol americano é basicamente um jogo de conquistas de territórios. Então, cada campanha são 4 oportunidades para avançar pelo menos 10 jardas. Aí acontece que basicamente são 3 oportunidades. Se você não consegue esse avanço, na maioria das vezes o pessoal chuta para frente para não perder muita posição no campo quando o outro time for atacar. Devolve a bola. O fato de avançar é você conquistar o território adversário? Isso. É você conquistar o território adversário. É um jogo que se assemelha muito com uma guerra. Achei que você ia falar rouba-bandeira, mas não. O rouba-bandeira também, dá pra gente fazer esse comparativo. Mas é com a guerra mesmo, sabe? Tem as trincheiras, o quarterback é como se fosse um general, organizando onde cada um vai atacar, onde cada um vai avançar. Ele é o capitão da equipe? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Por exemplo, no caso que a gente tem vários novatos entrando na NFL, com certeza eles não são capitães das equipes, eles são mais de um capitão. Cada equipe, geralmente são 2 ou 3 capitães por setor, né? Ataque, defesa e special teams, que é o time de punch, de field goal, de extra point, esse tipo de situação, de retorno de kickoff. Esse tipo de kickoff é quando o time chuta para dar início ao jogo ou após um touchdown, quando ele chuta devolvendo a bola. É só uma comparação, você está comparando o futebol americano com rouba-bandeira, com outro com guerra, com tudo. O futebol americano se originou do rugby. Então, vocês podem reparar no campo, em tudo, é bem parecido o esporte, né? Só que com várias adaptações. Exato. Foram várias adaptações e que ganharam mais público, né? Por causa disso. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, além dos Estados Unidos também, a gente tem, no México, tem muita gente que gosta. Aqui no Brasil, assim, o crescimento é absurdo do futebol americano. Se bobear, deve ser o 4º esporte na preferência do brasileiro, depois futebol, vôlei, o MMA... E agora o futebol americano. O futebol americano, na minha visão, já chegou a ser 3º. O crescimento do MMA deu uma queda. A gente vê isso porque nos próprios trending topics do Twitter, no final do ano passado, no Super Bowl, entre 10 termos, 8 eram sobre o jogo, sobre o Super Bowl. E esse ano, no primeiro jogo também, foram os 4 termos lá nos assuntos mais comentados do Twitter. O crescimento do futebol americano no Brasil é impressionante. A gente tem 2 campeonatos fortes da modalidade aqui no Brasil, eles rolam concomitantes. E a gente tem 3 times mineiros nesses campeonatos, 2 no torneio touchdown e 1 na Liga Brasileira. Inclusive o Minas Locomotiva ontem ganhou do Cabritos no Espírito Santo e se classificou para os playoffs. Parabéns ao pessoal do Minas Locomotiva aí. Muito bacana realmente. Aqui pelo twitter.com/redesocial.sc, o @Flávio30, eu não entendi sua participação, mas eu vou ler. Existe algum cara tipo Richarlison, corrida de lagarto no futebol americano?
Eu também não entendi. Eu imaginei. Ó, @Flávio30, manda de novo explicando aí, que aí os Vinícius falam a respeito aí, se existe alguém parecido com o Richarlison dentro da NFL. Rede Social Esporte Clube vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala, claro, sobre a rodada do futebol e continuamos com o futebol americano. De volta com Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET, a sua TV inteligente, ou também pelo bhnews.tv.br, começando mais uma semana com Rede Social Esporte Clube especial para você, falando de NFL, futebol americano, a principal liga do mundo, e com Vinícius Las Casas, jornalistas do Hoje em Dia e também do blog Big Four, que em breve tem novidades para você. Então não perca, fique ligado no Rede Social, ligado no blog Big Four e também no trabalho do Vinícius lá no Hoje em Dia. Aqui pelo twitter.com/rede social, esse é o Fernando Barbosa. Falando de futebol brasileiro, que diretoria é essa do Cruzeiro, hein? Pelo amor de Deus, o treinador desce a ripa neles. Ontem foi demais, hein? Rapidinho falando de futebol, Vinícius, você tem aí uns 10 segundos para falar do América que vem. Aliás, o América a gente já fala. Não falou não. O América venceu o Avaí por 1-0. O Atlético foi derrotado pelo Náutico por 1-0 nos aflitos e o Cruzeiro empatou com o Vasco em 1-1. Só que o Cruzeiro tem um caso a mais, né? O Celso Roth desceu a ripa em jogador, em torcida, em diretoria, em tudo. O Fábio falhou e não disse que falhou. Então você tem aí 10 segundos para comentar. O América eu não vou comentar porque eu não quero criar expectativas em cima do América, né? Toda vez que a gente cria expectativas no América, a gente acha que vai, eles decepcionam a gente no jogo seguinte. Quanto o Cruzeiro empatou contra o Vasco 1-1, o senhor Fábio falhou sim no gol, mas ele nunca admite os erros, né? Eu não entendo o porquê disso. Marcos assume que errou, Dida assume que errou, todos os melhores goleiros do mundo assumem os erros, menos o Fábio, né, que é o Mr. Perfeição. O Atlético, para mim, foi o pior jogo dele no Campeonato Brasileiro e perdeu para o Náutico nos aflitos, que é um jogo difícil. O Náutico não está bem no Campeonato Brasileiro, mas vencê-lo lá nos aflitos é muito complicado. Vamos torcer para que o Galo recupere o rumo, porque ainda está na cola do Fluminense. O Fluminense perdeu contra o Atlético Goianiense em casa. Era a chance do Atlético recuperar a liderança, né? O Atlético jogou no domingo sabendo já o resultado do Fluminense, que perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense. Não foi dessa vez. O Atlético enfrenta no final de semana o Grêmio no Independência. Jogaço, confronto de 6 pontos direto. O Grêmio que também está ali na cola. E o Cruzeiro enfrenta no final de semana o São Paulo. O Cruzeiro é freguesaço do São Paulo, né? Então, esses pontos aí já são perdidos. Já é hora de fazer figuinha você cruzeirense aí, porque esse jogo aí, meu filho. E o América entra em campo amanhã contra o Bragantino em Bragança Paulista. E uma notícia do América, Rodriguinho foi pego aí na madrugada desta segunda-feira, na Pedro II, bateu o carro dentro de uma garagem, parece que de uma oficina, regaçou o carro, a polícia chegou, ele estava com sinais de embriaguez, outros jogadores do América estavam dentro do carro, eu me lembro agora do Everton Luiz, zagueiro, ele se recusou a fazer o teste de bafômetro, disse que o motivo do acidente foi que um taxista fez uma ultrapassagem repentina. Por que então, se foi este o caso, por que não fez o bafômetro, né? Enfim, tá aí a notícia, a informação para você, torcedor do América, que sente falta do Rodriguinho, hein? Sente falta por tantas rodadas estar fora do time por lesão e foi pego aí com acidente. É brincadeira. Vamos continuar falando de NFL, né, gente? Que isso acontece na NFL também? Nossa, demais. Né? Então, o que mais acontece são essas polêmicas. Demais. É muito jogador, né? Então tem isso direto. Teve um jogador, né, nessa temporada, no início, na pré-temporada, antes de começar a temporada, o jogador do Detroit Lions, o Nick Fairley. Ele conseguiu ser preso 2 vezes durante a pré-temporada. 2 vezes. E pelo mesmo motivo, ele foi pego fumando maconha. Em 2 ocasiões diferentes, foi preso pelo mesmo motivo. Então, assim, acontece direto. Muito jogador vem de uma origem humilde, é muito dinheiro. E aí acaba se perdendo, algumas amizades não tão interessantes assim, e acaba se perdendo e fazendo muita bobagem, realmente. Tem vários casos. A gente conhece muitos jogadores assim, né, no Brasil. Jobson, por exemplo. Mas, Vinícius, eu queria saber da sua opinião para os principais times, na sua opinião, quais são os favoritos para levar o Super Bowl desse ano? Acaba quando? Acaba em fevereiro. No começo de fevereiro. Bom, pelo lado da NFC, são 2 conferências, né? São dois lados, vamos dizer assim. São como se fossem 2 ligas separadas, né? No final, eles se enfrentam no chamado Super Bowl. Pelo lado da NFC, eu aposto muito no San Francisco 49ers. É uma equipe muito forte, uma defesa muito acertada. Eu estou anotando aqui, porque eu vou guardar essa folha até fevereiro.
Olha, eu acertei que o Miami Heat ia ganhar, hein? Achei que você ia falar o Giants, você ia falar, pô, me passa o número da Mega Sena. Acertei que o Miami Heat ia ganhar da última vez que eu vim aqui, nas participações do basquete. O San Francisco 49ers deve chegar pelo lado da NFC. Outro time ali na NFC, talvez o Atlanta Falcons, mas esse time tem uma dificuldade de jogar fora de casa. Já pelo lado da AFC... E o Arizona Cardinals, que venceu as 2 partidas? Não, é um time muito fraco. É um time muito fraco. Ganhou por acidente esses 2 jogos, inclusive não por acidente. É um time que tem um ataque ridículo, apenas um jogador, Larry Fitzgerald, que é um recebedor. O quarterback é péssimo. O quarterback é o reserva, inclusive o John Skelton machucou logo na primeira partida. Tá o Kevin Kolb, ele é péssimo, ele é horrível. Então é um cavalo paraguai. É um cavalo paraguai. A defesa é muito forte. A defesa ganhou os 2 jogos. A defesa é extremamente forte, mas eu acho que isso é fogo de palha, sabe? Eles não vão ter... Começam as contusões, alguma coisa assim, e eles não vão ter força para se manter. Até porque eles jogam na divisão do 49ers. Então já... Adeus. E pelo lado da AFC, eu aposto muito no Houston Texans. É um time que tem uma defesa muito forte. Tá anotando aí, né? É um time que tem uma defesa muito forte, extremamente forte. É a mesma característica do 49ers com um adendo. É um time que também tem um passe, né? Um jogo aéreo também muito forte. O ataque é extremamente forte com o Arian Foster no jogo corrido e o Matt Schaub, a combinação Matt Schaub e Andre Johnson no passe, então acaba favorecendo bastante. Então eu acho que ele deve dar esse Super Bowl. Se caso aconteça, vai ser um jogaço. Tem tudo para ser um jogo de defesa do jeito que eu gosto, com poucos pontos, aquela coisa, muita porrada. Você gosta da defesa, eu gosto né, de defesa, eu gosto de defesa. Esse tem de ataque é muito sissi, vamos dizer assim, muito marica. Mas e os outros times, os Steelers, os mais tradicionais, os Giants, que são os campeões? O Giants tomou um passeio, né, do Dallas Cowboys, o Cowboys... Chocou. O Cowboys que tomou um passeio do Seattle Seahawks. Passeio do Seattle Seahawks, vai entender, né? Mas o Giants não. Sofreu muito com as lesões nesse início de temporada e tem aquela ressaca do Super Bowl, né? É difícil um time que ganha o Super Bowl repetir. É muito difícil, muda muita coisa de uma temporada para outra. Você falou dos Steelers aí. Tá um time muito velho. O principal dos Steelers é a defesa, é uma defesa muito velha. Está sofrendo bastante contra o passe, o Polamalu já não é mais o jogador de outrora, então se ele vem para defender o jogo corrido, ele toma a bola nas costas, se ele fica mais recuado, eles jogam através do jogo corrido, ou então de passes mais curtos. Do Steelers dá para vencer, eles devem chegar aos playoffs, mas eles não devem chegar ao Super Bowl. A minha aposta é essa, Texans e 49ers. Tá aí o Vinícius Las Casas falando sobre a NFL, ele volta aqui quando tiver uma folguinha, porque tá de hoje, folguinha do hoje em dia, né? Exatamente, tô de folga. Tem que arranjar uma folguinha pra vir aqui no Rede Social Esporte Clube pra debater, porque tem muita coisa, a temporada ainda vai começar a pegar fogo, estou certa? Está certa, a temporada tá no começo, começa a pegar fogo a partir da 8ª rodada. Da 8ª rodada em diante, o bicho pega quando chega no final, então que é uma maravilha. Aí o Vinícius volta aqui pra gente falar ainda mais de futebol americano e dos esportes americanos de maneira geral. Vinícius, muito obrigada. Volte sempre, estávamos com saudades aí de você. Obrigado, bom filho a casa torna, né? Pois é, então voltei, ainda bem, o Big Four tem mudanças em breve, o pessoal fica atento lá no nosso Facebook, a gente tá se tornando independente e temos uma parceria legal em breve para começar e vai estar muita coisa bacana para acontecer lá no Big Four. Parceria parecida com a que a BH News tem, tá? Deixei a dica aí já para você. Amanhã o Rede Social Esporte Clube volta com um novo programa. Lembrando que hoje tem estreia do Campeonato Mineiro e Catu Minas contra o Minas Sub-22, Campeonato Mineiro de basquete. Nós já conhecemos também os finalistas do Campeonato Mineiro de vôlei. No dia 22, próximo sábado, Sada Cruzeiro e Minas. Aquilo que eu e o Vinícius falamos a temporada inteira. E depois de 9 anos, o Brasil voltou à elite do tênis mundial, hein? Venceu a Rússia no jogo melhor de 5, né? Na série melhor de 5, venceu as 5 partidas. Sensacional. E amanhã o Rede Social Esporte Clube debate cada coisinha dessa aqui pra você e, claro, também o nosso futebol. Um super beijo, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã.